Conversar agora sobre direito imobiliário, um ramo do direito em franca expansão. Nossa região sente, observa isso daí, com inúmeros empreendimentos. Mas tem dentro do mercado e no momento da economia, e no momento até da vida do ser humano, que você começa a se readaptar. Então, se você lembrar lá atrás, os prédios, os apartamentos eram maiores, e não tinham ali vagas de garagem. Hoje, com a expansão da população, uma ordem econômica se substitui. E hoje eu vou conversar com a Mayra Prado, que é do ramo, é advogada imobiliária, já frequenta as comissões como vice-presidente, como presidente aqui na Subseção de Santos e também ela é do mercado imobiliário. Mayra, tê-la de novo aqui na... Prazer é todo meu, obrigada pelo convite. É muito bom quando a gente tem essa oportunidade de falar um pouquinho da cidade, um pouquinho de direito imobiliário, de direito condominial, que está crescendo, é o futuro, né? Todo mundo vai morar ou vai trabalhar em um condomínio. E aí, quando a gente fala não só em Santos, vamos falar da nossa região aqui, e a gente pode ter um parâmetro como a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do mundo, mas vamos falar da nossa região, hoje a gente tem que pensar na região como uma região só, região da Baixada Santista, porque estamos em franca expansão, nós temos a Praia Grande crescendo muito, nós temos São Vicente com um grande atrativo para a construção, Guarujá com o túnel, e aí nós temos ali uma região, eu acredito que a região, a gente tem que pensar agora, daqui por diante, da região da Baixada, até para a expansão condominial. Você concorda com isso ou não? Concordo. A cidade, mais do que nunca, ela é muito procurada, isso não é segredo para ninguém, por pessoas de melhores idade, por pessoas que querem se aposentar, por investidores. Então, Sérgio, mais do que nunca, a gente precisa pensar em uma cidade que cresça organizada, com zoneamento, com segurança. E a gente vai falar um pouquinho sobre o tipo de condomínio que está mudando, né? O tipo de apartamentos. E quando a gente pensa até, quando eu estava falando nessas questões ligadas à Baixada Santista, nós temos a ideia é cada vez mais aproximar as cidades que aqui compõem. Por isso o túnel está saindo e o VLT vai ligar até a Praia Grande, e a gente imaginar uma região da Baixada Santista muito forte e com oportunidades em vários pontos da Baixada. Como eu disse, a Praia Grande cresce muito e o Guarujá também vai, e São Vicente também tem atrativos. E a gente imaginar que nessas quatro cidades nós teremos investimentos, nós teremos também pessoas que estariam vindo não só para passear, mas também pessoas para trabalhar, principalmente a obra do túnel. Nós temos aí o terminal de passageiro para construir, nós temos a Praia Grande crescendo, pessoas também saindo de São Paulo, vindo. E a tendência para isso são condomínios, são apartamentos menores, né? Porque às vezes são até transitórios. E como aquela legislação, até vamos falar da cidade de Santos, que é uma cidade que tem um acúmulo de carro muito grande, como que se percebe essa mudança, na verdade, da construção civil dentro da cidade de Santos? Perfeito. Nós temos, o primeiro ponto as famílias estão mudando. Então, antigamente nós tínhamos a questão de bairro na cidade, a questão de famílias grandes, e hoje, demograficamente, as famílias são menores e as pessoas estão vindo, como você perfeitamente falou, ou para trabalhar ou para estudar. Então, o nicho de apartamentos menores aumentou muito, Sérgio. E com isso, nós temos os apartamentos muito pequenos mesmo, que eles até se confundem. O que é loft, o que é kitnet, o que é estúdio, qual que é a diferença. Então, as pessoas perguntam, Mayara, um flat, exemplo. O flat, ele é caracterizado um apartamento pequeno, só que com serviços horteleiros. Você geralmente tem café da manhã, manobrista. Loft veio da geração de jovens de Manhattan, que precisava trabalhar e ocuparam as oficinas. Então, nós tínhamos o pé direito de até 8 metros. Então, por que não fazer um mezanino? Então, hoje nós temos lofts maravilhosos, mas com aquela característica um pouco mais rústica, de 2 andares. Kitnet a gente tem muito em São Vicente, muito mesmo, aqui em Santos tem algumas também. Acredito que vai atender o público que está vindo para trabalhar. E os estúdios, que aí a gente tem ali uma linha tênue entre quem quer morar
Então tem a função social da propriedade. Eu não posso comprar um apartamento de 100 metros quadrados, de 200 metros quadrados, mas poderia comprar um estúdio de 20, 30 metros quadrados por questão de valor. Inclusive, uma dica é quando a pessoa, geralmente, quando ela vai comprar um imóvel, ela vai pelo valor do imóvel. E quem está mais acostumado vai pelo metro quadrado, né? E tem os investidores, que, como você falou, tem muita gente com oportunidade, não deixa passar essas oportunidades. Então, até que ponto aquele empreendimento ele tem a função social ou a função de investimento para locação de curtíssima temporada? Você colocando isso, imagina o Itaim, próximo à Faria Lima. O Itaim sempre foi um lugar de casinhas. Aí a Faria Lima, ela alterou, virou meio que substituindo a Avenida Paulista, inclusive, no coração econômico, no mercado econômico de São Paulo. E você parava a Faria Lima, você tem a nova Faria Lima, a expansão dos prédios. E dentro do bairro do Itaim, que era, assim, claramente, você via pequenas casinhas, então você tinha restaurantes, tudo mais, substituindo por quê? Por flats, por lofts, principalmente porque é o coração econômico. Então, muita gente no Brasil inteiro vem trabalhar. Então, surgiu, principalmente depois da pandemia, oportunidades, e a Faria Lima e em volta, o Itaim, hoje tem muitos empreendimentos para isso. Nós temos claramente um porquê disso, né? Que é o setor econômico, das empresas e tudo mais. E aí os seus trabalhadores vivem no coração e precisam ali se locomover rapidamente. Então saem esses lofts. Nós temos aqui em Santos, nós tivemos aqui um período dos anos, principalmente nos anos 50, quando surgem os apartamentos, mas principalmente nos anos 60, construções de kitnets, porque era um lugar, naquele momento, principalmente não tinham estradas para o litoral norte, onde Santos e Guarujá se viam muito para veraneio e os apartamentos ficaram. Só que agora o mercado se movimenta muito pela própria especulação. E aí as construtoras, aí até a minha colocação sobre as construtoras que vêm, nós temos aí anúncios de investimentos, de empreendedores e tudo mais que vão gerar empregos. Túnel, migrantes, e expansão do porto. Você acredita que essa tendência do loft vai se dar por isso ou realmente porque se modificou a família brasileira? São várias vertentes, tá? Então, a primeira, de fato, a família brasileira, ela se modificou. Então, hoje nós temos famílias menores. Mas mais que isso, Sérgio, é a concepção de moradia. Acredito que os seus pais, os seus avós guardavam dinheiro aonde? Em imóveis. A geração nova, ela não vê mais o imóvel que ela está morando como o grande patrimônio da família. Na verdade, ela quer um ambiente seguro, rápido para dormir, para passar alguns momentos. Investimento, eles vão ter em outros lugares. Criptomoeda, ações. Então, de fato, a nova geração ela não investe tanto em imóvel como no passado. Aí tem algumas vertentes que você falou importante. Lembra quando teve aquele boom do Porto? Então, quantas salas comerciais nas cidades não surgiram? O petróleo, principalmente. Petróleo, então salas. A construção civil, ela não é boba, né? Então, ela está se modificando ali conforme a gente quer também. Então, é uma necessidade da cidade. Santos, eu vejo que não falo nem loft, falo os estúdios mesmo. Mayara, qual que é a diferença da kitnet pro estúdio? A kitnet, vocês vão ver empreendimentos um pouco mais antigos e focados só na unidade habitacional. O estúdio, ele é menor? Mas ele já vem com algumas características dessa nova geração. Exemplo, uma lavanderia compartilhada, vagas de carro para carregamento de carro elétrico, os lockers, armários inteligentes, e tudo isso é só um reflexo da nossa sociedade mudando. Então, vai alcançar os dois públicos, tanto aquele que quer morar com um custo um pouco mais baixo, como aquele que quer trabalhar. Então, a sua percepção com relação à mudança da sociedade é muito boa. A gente altera realmente, se entendia na classe média, principalmente, que ter um imóvel era garantia. Naturalmente, quem tem muito dinheiro investe em imóvel, mas é uma outra situação, na situação média do brasileiro. Isso daí eu vejo com essa nova tendência. E eu acho interessante, porque a gente aqui dentro da nossa cidade nunca imaginou ter essa percepção, dessa mudança de paradigma.
Mas você colocou umas 5 vertentes, loft, estúdio, são coisas distintas mesmo, apartamentos, e apartamentos em muitos prédios, com tudo, né? Clubes até, mesmo diante da praia, você tem prédios são clubes mesmo, se tendo a praia. Mas é uma questão que me surge, a nossa lei de condomínio é de 91. É uma lei de 91 que atendia, então, com um reflexo de um sistema que vinha lá de veraneio, como se chamavam, para imóveis. Então, até Santos naquele momento, em 1991, ele era visto com até os apartamentos de veraneio. Então, abrangia veraneio. Só que a lei, eu acho que ela é muito importante, ela não tem que ser extinta nem nada, mas talvez chegou um momento de uma ampliação, talvez por texto de lei, para caracterização de outros espaços. Mas o judiciário pode implementar isso tudo, mas eu acredito que algumas figuras jurídicas se apresentaram na construção, como loft, com características diferentes, estúdios com características diferentes, e principalmente o sistema de locação, que não tinha, como Airbnb. E isso são temas que eu acredito que deve pairar sobre uma decisão legislativa. Eu acho que chegou a lei, não sei se é 8.245, 91, ou se é 9.000 e pouco. 9.000 e pouco. A lei, mas eu sei, mas é uma lei de 91. E ali nós temos talvez não seja a hora dela... Já passou da hora, na verdade, né? O mercado, ele avança em passos largos. Todo ano a gente tem um diferencial. Exemplo, nós falamos aqui da última vez que eu participei sobre a multipropriedade. Então, é uma questão um pouco cíclica. Então, de tempo em tempo, tem o boom da vez, tem o tema da vez. Agora é o Airbnb, as locações de curtíssima temporada, que parece que veio para ficar, porque a gente já fala disso há uns 7 anos, mas estamos esbarrando até hoje na questão da regulamentação. Não é uma matéria pacificada, não tem súmula vinculante, mas a grande doutrina, as coisas que a gente está acompanhando é que realmente vai se proibir o Airbnb para condomínios com fins residenciais. Então, o incorporador, na hora que conceber aquele empreendimento, ele já tem que caracterizar se ele vai ser 100% residencial ou se vai ser para investimento. Inclusive, uma das teses da minha pós, que eu estou batendo bastante, é a necessidade da pessoa comprar um empreendimento sabendo a característica dele. Porque condomínio nasceu para dar errado, né? Você fala assim, eu pego um casal ali com filho, um outro com pet, um casal de idosos que quer silêncio e um casal novo que é músico e quer tocar de tarde. Todo mundo não se conhece e fala, vamos morar junto? Uhum. Então, uma das teses você sabe de fato qual que é a finalidade do seu empreendimento? Ele é de investimento, ele é de Airbnb, ele é residencial, ele é um residencial mais adulto? Nesse ano você está pretendendo engravidar, você vai querer um playground, você tem pet, você quer um pet space e não tem? Porque eu tenho alguns clientes que depois que compram, por alguma vantagem financeira, cabe no orçamento, conseguir o meu financiamento, conseguir o parcelamento direto com a construtora, vai. Mas na hora que mora, é um eterno insatisfeito. Sim. Então, agora eu tenho filho, eu quero um playground, eu quero colocar o playground ali naquele cantinho que é um gramado. Não está usando, qual que é a dificuldade? Não foi concebido para isso. Sim, e até uma questão contratual, né? Você fazer um contrato de veraneio, vamos lá bater nessa tecla, você tinha lá as especificidades dos contratos e tudo mais. Hoje você se submete às regras do aplicativo, da plataforma, quer dizer... Um dia antes, às vezes, não dá tempo de avisar uma portaria, ter as regras de segurança, aquele empreendimento não está pronto para isso. Isso é uma polêmica, vai discussão. E mexe com alguns institutos de direito, importante, o direito de propriedade, mas tem o direito de vizinhança. O direito de vizinhança, e você tem segurança. As regras condominiais que estão acima dos contratos, inclusive, da sua unidade. Mas o nosso legislativo, ele não está pronto hoje para tamanha mudança do mercado imobiliário. É um nicho muito específico, que está crescendo, igual eu iniciei a fala, todo mundo vai morar ou vai trabalhar em condomínio. Então,
as nossas autoridades precisavam ter mais atenção, realmente, para essa questão. Tantos assuntos que eles precisavam, o legislativo precisava se debruçar, aplicativos de transporte, aplicativos de moradia, porque naturalmente o Airbnb ele soma tudo, mas nós teremos outros e cada vez mais. Você precisa ter regulamentação, você precisa ter empresas brasileiras registradas no Brasil. Não adianta Airbnb do Brasil, mas fica provedora lá não sei aonde, você submete as regras não sei da onde, você não tem imposto que se paga, quer dizer, você não tem como cobrar. E o nosso legislativo acaba ficando viciado numa discussão enorme entre o STF, que ele opina sobre tudo, mas também há uma ausência de lei sobre tudo. E acaba caindo sobre eles. A gente precisa, para que o STF não se intrometa sobre tudo, nós precisamos ter lei também. E isso já tem 10, 15 anos, já passou no momento. O Airbnb já tem mais de 15 anos aqui, como o Uber também. Quer dizer, até hoje nós não verificamos questões importantes, matérias importantes, que vão se empurrando e a construção não para, as brigas não param. O que aqui em Santos o que mudou um pouco também foi a nova lei de ocupação de solo, onde permitiu que alguns empreendimentos no centro, agora de comercial, passasse a ser residencial. E também a construção sem a obrigatoriedade de vagas de garagem, o que ajudou muito, porque você força aquela pessoa a comprar, a ter uma mobilidade alternativa, sendo ela o VLT, transporte de bike. Nós estamos numa cidade plana, então muito propícia para isso. Tem outras cidades que é uma grande dificuldade. E a nossa, a gente tem tudo, um prato cheio para realmente ser referência na mobilidade alternativa e sustentável. E a questão da vaga, ela é melhor ainda, porque você sabe que vaga hoje em Santos ela é muito cara. Ela é uma matrícula em apartado. Então, quando você tem a possibilidade de comprar um imóvel sem vaga, já entendendo essa característica, consciente, você também paga mais barato. Mas você então, precisa... atende a finalidade social. A ideia é importantíssima, mas nós temos aí uma dificuldade. Por exemplo, o centro de Santos, onde o Condefat atua fortemente também, você não pode alterar nada, tem que tomar muito cuidado. E nós temos uma questão de violência, que foi objeto de audiência pública outro dia sobre os moradores de rua. Então, você tem esse problema. Você tem também um problema sério, que foi a construção desordenada de empreendimentos comerciais no Gonzaga, só na Ponta da Praia, onde as pessoas estão ali tudo em cima um do outro, deixando o centro... Marapé, né? Marapé, nós temos um exemplo de um condomínio com 8 unidades, 1.500 unidades, ao lado, um de 500. Então, ali teve alguns anos consecutivos que faltou água, teve problema de energia, porque a ocupação de um bairro só foi gigantesca. Nós temos um problema de veículos, isso é algo que eu vou discutir com o doutor Faria, depois, numa próxima, de mobilidade, que a gente tem se debruçado nesse assunto, mobilidade. Daqui a pouco vamos ter que ter rodízio em Santos. Nós temos um problema até de educação do povo, pessoas correm na ciclovia, que é um lugar, enfim, pessoas andam rápido, motos elétricas demais, todo mundo no mesmo local. Nós temos um problema, assim, ideias ótimas, eu acredito que o poder público está fazendo a parte dele, só que a tecnologia ela não para, ela não acompanha o mesmo... a velocidade do legislativo de produzir lei, entrar em vigor, e a própria educação das pessoas, que tem que sair num modelo, encaixar em outro. Então, eu acredito que nós temos que ter esse tipo de, até de empreendimento, com facilidade, por exemplo, na Zona Noroeste, vão ter estúdios, vão ter ligações rápidas entre o centro e a praia. Então, a gente tem que pensar nisso, não só construir, atendendo a finalidade de moradia e de trabalho. Não dá, o Santos é a cidade mais verticalizada do Brasil. Nós temos, desde que eu me entendo por gente, nós não passamos de 420 a 450 mil habitantes. Quer dizer, não é possível isso daí, isso é a cidade mais verticalizada. Nós temos anseios também. E não estou, isso aqui eu não estou demonizando construtora, pelo contrário, é importante, gera emprego, as pessoas têm morado, mas nós temos alguns problemas gerados
pelo acúmulo de pessoas e uma má organização. Nós estamos como uma mini metrópole com aquela dor do crescimento, né? Então agora você tem que pensar onde eu estou e para onde vou. Como acomodar essas pessoas? Então, o zoneamento, mais do que nunca, ele é importante porque você tem a concentração de pessoas que querem estudar, nós temos grandes faculdades de referência, as pessoas que querem trabalhar. Então, eu falo que, de certa forma, quem está investindo na cidade sempre está um passo à frente da gente, né? Então, a pessoa que estudou aquele empreendimento, nós vamos ter empreendimentos importantes, diferentes, na ponta da praia, que já estão sendo construídos. Então, aquela incorporadora também, aquela construtora, para investir naquele local, ela estudou bastante. Ela está percebendo essa mudança da sociedade. Então, agora, mais do que nunca, a gente precisa dessas leis e de profissionais capacitados para trabalhar. Eu falo que o mundo condominial, ele é só um reflexo da nossa sociedade. Só que ali em 100 pessoas, em 200 pessoas... E muitos problemas que acabam acontecendo, a gente poderia ter evitado se tivesse uma leitura um pouco mais técnica, um pouco mais detalhada da lei do inquilinato, da lei da multipropriedade. Apesar de ser antiga, ela ainda se aplica e evita muita coisa. Não, eu acredito que ela é uma lei muito boa. Ela tem que ser ampliada, adaptada a isso tudo, porque, como eu falo, a economia e a tecnologia, ela não para. Mas os problemas da cidade, eles só duplicam, triplicam. Então, a nossa visão é para que a cidade prospere, continue com seus empreendimentos, de uma maneira que ela possa, uma maneira macro. Até na questão a questão da sociedade, a função social da sociedade, trazida pelo texto constitucional, ela se aplique de uma maneira que abranja toda a cidade, toda a região. Nós temos aí empreendimentos, a cidade de São Vicente, pronta para ter, mas ela tem muitos problemas. Nós temos a Praia Grande, uma expansão enorme. Guarujá, nós temos um campo enorme, nós temos a violência grande lá. Nós precisamos adequar, quer dizer, está um momento bem peculiar, onde nós temos a cidade mais verticalizada, mas temos uma expansão enorme, pronta com empreendimentos bilionários. Aqui nós temos terminal de passageiros, nós temos, quer dizer, isso todo mundo, esse pessoal que trabalha, por exemplo, se você tiver um ano todo navios, operadores, e vão morar, que às vezes não é da cidade, e aí ele tem um estúdio para morar. Vai morar onde? No centro, que é perto do terminal, onde vai ser o terminal, vai ser no Marapé, onde vai ter um empreendimento, enfim, no Guarujá. Então nós temos que pensar, a gente tem que refletir. A ideia do programa é uma reflexão que atinge não o operador de dinheiro, mas a sociedade inteira. E também volto a falar na mudança e na diferença das características. Exemplo, você às vezes compra um flat, mas se a pessoa não estiver bem orientada, Sérgio, como funciona? Ela vai pagar até um valor baixo em um flat, vai se apaixonar pela estrutura, ele é um pouquinho maior do que um estúdio. Quando vir um condomínio, ela vai querer desistir, porque é muito alto, justamente por causa dos serviços agregados. E o flat ainda tem um outro X da questão. Você compra achando que é o seu patrimônio, mas você dá na mão do pool de investimento. Então, você tem que seguir a regra de quem está cuidando daquela bandeira, quase que uma rede horteleira. Ah, mas então tudo bem, eu vou migrar para um kitnet. Tá, mas a estrutura ela é muito limitada. Você tocou num ponto aí. E a rede hoteleira dentro disso tudo? Exato. Nós temos aí, quer dizer, são questões que tem que se debater muito, porque nós temos esse problema também. Teremos rede hoteleira? Nós temos aqui, vingou a rede hoteleira na região, ou vai ser substituída só por esse tipo de empreendimento? E outra coisa, mercadologicamente falando, nem sei se essa palavra existe, mas é uma adaptação ao que o mercado exige. Por exemplo, quando você for comprar, um cidadão de Santos, ele vai comprar um empreendimento sem garagem, ele vai ter um acréscimo, ele vai pagar caro, porque o mercado está ditando regras de valores altos dentro, sem garagem mesmo. Isso, por exemplo, o VLT ele não atinge a cidade inteira. E eu tenho um problema de violência para pegar a minha bicicleta. E, às vezes, as ciclovias estão espremidas. Como que isso vai? O mercado reage bem à compra desse empreendimento sem garagem? Exato. Quer dizer, são todas as questões de reflexão. Só que, que eu estou falando, não para de ter empreendimento, né? Não, tem um para cada estilo, tem um para cada família. O importante realmente é a gente ter essa concepção de sociedade e está baseado na lei, né? Então, a lei imobiliária ela é muito importante, só que antes ela era vista só para a construtora.
Por isso que vem o direito condominial, peraí, e o nosso dia a dia, como é que vai ser? Vai ter essa briga? Quer ver uma outra briga que está acontecendo muito na Baixada Santista? Em São Paulo também, mas na Baixada porque é mais a nossa realidade. Os condomínios residenciais podem fazer barulho durante o dia. Aí tem a lei do silêncio que começa às 10, tudo bem? Condomínios comerciais só pode fazer barulho à noite, porque as pessoas estão trabalhando durante o dia e precisa de concentração. Como que você faz isso quando você tem um condomínio misto? Então, a metade, todo mundo trabalha embaixo e mora em cima. Em que horário você faz esse barulho? Ou ao lado, na própria Ana Costa e na Conselheiro, a gente tem algumas unidades que são comerciais e ao lado residenciais. Sim. Então, que horário que você faz essa obra? Esse é um ponto refletivo, onde a sociedade ela está clamando por alterações e determinações de zoneamento de direitos e obrigações, e não está se parando. A economia está de uma tal maneira rápida, acelerada, e tecnologia também, com aplicativos, e a gente não está conseguindo parar. Por isso que, sim, talvez não uma reforma, mas uma ampliação legislativa. E aí a gente não fala só na questão federal, nós estamos falando também questões municipais e normativas municipais, qualquer que seja as legislações que atinjam e abranjam questões do dia a dia, porque isso é motivo de briga, vai inundar o judiciário de ações. E é essa sistemática que não quer. Não adianta a gente crescer demais se você não estiver preparado. E aí tem exemplos aí, até a China hoje se prepara para essa expansão toda, há regramentos claros, os Estados Unidos também sempre houve também regramentos, a Inglaterra também, a gente tem até o exemplo da Copa do Mundo, criou-se bairros com normativas, quer dizer, não adianta a gente expandir e querer fazer tudo ao mesmo tempo e colocar tudo no mesmo balaio, a gente precisa de regras claras. Tem algumas que já ajudam muito e são antigas e às vezes a gente não dá nem tanta atenção. Um exemplo, a separação do lixo orgânico do lixo reciclável. Santos é pioneira nisso, tem o catatreco, que algumas cidades não têm, Santos também tem. Isso ajuda muito a coletividade que mora em condomínio. Mas precisa de um olhar mais atento, realmente. Mayra, na sua visão, não só do mundo jurídico, mas também trabalha comercialmente nessa área, porque são áreas que você une os dois lados, né? E o que você entende nesses próximos anos, essa expansão toda que está acontecendo, ainda que mas não vai acontecer faticamente, mas a especulação está toda acontecendo, já movimentou toda a cidade. Mas você acha que Santos, ele precisa realmente, para que isso tudo aconteça, se preparar melhor, ou você acha que vai acontecer e a gente vai ter, ao longo do tempo, uma adaptação porque o mercado assim condiz, ou realmente a gente tem que parar, olhar isso, senão não vai dar? O cenário ideal, perfeito, seria a gente parar e olhar com calma para onde a gente vai crescer. Senão você cresce desordenadamente e depois você conserta o carro com ele andando já em velocidade. Você acha que isso é que vai acontecer? Provavelmente. Em todas as cidades estão assim. Não é só uma característica da Baixada Santista. Eu me atenho mais aqui porque nós temos uma... E é engraçado. Nós somos uma ilha. É engraçado, Sérgio, porque apesar de demograficamente as famílias estarem diminuindo, os empreendimentos, a quantidade de empreendimentos está aumentando, né? Então, não vai ser só na Baixada, isso está acontecendo. São questões complexas que o nosso judiciário não acompanha na velocidade que deveria. O nosso legislativo coloca outros temas com prioridade, exemplo, segurança, educação e saúde, e a questão da habitação ela fica em segundo plano, infelizmente. Esses são temas muito refletivos que eu tive a oportunidade, e eu parabenizo a Mayra pelas colocações tão pertinentes, tão importantes. A gente precisa debater aqui a nossa cidade, a gente debate o Brasil, debate o estado de São Paulo, debatemos principalmente a cidade de Santos, porque a nossa região precisa de estar preparada. É muito importante os empreendimentos, é muito importante que venham para cá. Eu não tenho dúvida que construção de túnel, terminal de passageiro, criação da terceira via da Imigrantes, toda essa ampliação em empreendimentos comerciais e residenciais venham para a cidade assim, de suma importância.
mas nós temos que estar preparados. Se discute muito a entrada da cidade e agora temos que destruir o zoneamento da cidade. Chegou o momento de discutir o zoneamento da cidade. Nós temos pontos da cidade que não tem tanto empreendimento como ali a Silva Jardim, no Macuco, que nós estamos numa ilha, nós temos ali, agora nós vamos ter ampliação ali perto da Vila Belmiro, perto ali do Marapé, uma expansão enorme, e nós precisamos estar preparados para absorver todo esse pessoal. Então, por isso o programa é um ponto de reflexão, não só o advogado, mas a toda a sociedade, e audiências públicas têm que ser feitas, e a Mayara é uma das pessoas que tem que ser ouvidas. Quero te agradecer. Eu que agradeço, Sérgio. Eu vejo a nossa Baixada Santista como realmente uma referência, como um diamante que está sendo lapidado. Então, quando a gente traz esses temas um pouco polêmicos, é que a gente está preocupado. Eu vejo com muito entusiasmo todo esse crescimento. Se tem construtoras investindo na cidade, Praia Grande é um exemplo de crescimento, Santos, é porque a gente está trazendo renda, tem emprego, tem dinheiro, mas que ela cresça de uma forma ordenada, que a gente sempre tenha muito orgulho da nossa cidade, né? Sim, nós temos. Temos muito. Mayara, você já está convidada porque teremos muitos temas ligados ao direito imobiliário aqui, questões condominiais, questões legislativas para a gente debater aqui no programa. E para a sociedade isso aqui é uma informação muito importante. Então, é uma informação pública. E é o nosso papel aqui. Eu te agradeço e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, Sérgio.